Senhor Presidente, Professor Dr. André Ventura, senhoras e senhores convidados, representantes dos órgãos de comunicação social, se é que eles existem, muito obrigado pela vossa presença. Um agradecimento especial aos participantes nos painéis, Dr. Rui Gomes da Silva, Dr. António Pinto Pereira, Dr. Otávio Ferreira, Dr. Pedro Frazão, Dr. Pedro Roja, Dr. João Monteiro e o jovem Frederico Tropa. Hoje faz-se história nesta casa. O Chega organiza a sua primeira conferência parlamentar e, como um partido personalista que somos, escolhemos o tema a segurança social e a sustentabilidade das contas públicas. Um país que deixa alguém para trás é um país onde a dignidade da pessoa não é um valor nem um direito fundamental. O Chega nasceu também para combater todas as formas de discriminação e, por isso, a solidariedade é um dos nossos pilares. Assim, é para mim um privilégio estar hoje aqui, na vossa presença, a dar-vos as boas-vindas e a apresentar a primeira conferência parlamentar do Partido Chega, a qual será uma reflexão sobre o tema que já referi. Iremos ter dois painéis recheados, desculpem o termo, de pessoas da sociedade civil que, na base do seu conhecimento e experiência pessoal, apresentarão a sua visão e opinião sobre esta matéria. O Chega, ao contrário do que os seus adversários políticos dizem, é um partido que defende a liberdade e a democracia e, por isso, combatemos a pobreza e promovemos a justiça social. Prova disso é esta conferência, bem como as propostas apresentadas pelo nosso grupo parlamentar neste Orçamento de Estado de 2023. Mais uma vez, agradeço a vossa presença em nome do nosso Presidente, Professor Dr. André Ventura, do grupo parlamentar e do Partido Chega. O nosso muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Já aqui foram falados em números na falta de sustentabilidade, mas, independentemente disso, se há coisa importante na vida da pessoa é a dignidade dos pensionistas. Uma das minhas principais preocupações como conservador é a defesa dos grupos etários mais frágeis, ou seja, as crianças e os idosos. Ao ser eleito como deputado da nação, a minha responsabilidade política e social para com as pessoas mais desfavorecidas aumentou, pois a minha voz passou a ser também a voz delas. Quando falo de idosos, refiro-me obrigatoriamente aos reformados, aos pensionistas e àqueles que vivem das esmolas de tanto por eles passa. Refiro-me àqueles deficientes ou inválidos com menos ou mais idade, com menos ou mais descontos realizados, são tratados como trapos velhos que já não servem para nada, podendo por isso ser descartados numa sociedade onde cada vez mais impera a lógica do usa e deita fora. Cada pessoa transporta em si, desde a concepção até à morte natural, uma dignidade que em nenhum momento pode ser eliminada. Quando, em nome do Chega, falo na defesa destas pessoas, acusam-nos de estarmos a ser contaminados por ideias de esquerda. Mas só um marxista ou socialista científico fica contente com as atuais pensões de miséria e defende que 33 cêntimos diários de aumento faz toda a diferença na vida de um idoso que receba 278 euros. Por incrível que pareça, quem o afirmou nesta casa foi a atual ministra que tutela a Segurança Social. O Chega quer acabar com estas pensões indignas e, por isso, apresentou uma proposta para que até ao fim da legislatura nenhum pensionista receba menos que o equivalente ao salário mínimo. Obviamente vão falar-nos da falta de sustentabilidade, mas isso é um problema que alguém mais terá que resolver. Mas para além desta proposta, outras como, por exemplo, a criação do cheque idoso, por forma a que sempre que não existam vagas nos equipamentos geriátricos públicos ou protocolados, os idosos possam recorrer ao setor privado. O programa de apoio aos avós que cuidem dos netos com idades entre os 0 e os 3 anos, por opção dos próprios pais. Ou ainda o alargamento da gratuitidade do acesso a museus e monumentos nacionais a maiores de 65 anos. A contratação de nutricionistas para todas as instituições do Estado que alberguem idosos.
a isenção de IVA para bens alimentares essenciais e muitas outras, dispenso de estar aqui a enumerar. Só assim o Estado pode reconhecer a dignidade dos pensionistas. Será que a preocupação com as pessoas que cuidaram de nós quando precisámos não merecem hoje também a nossa preocupação? Isto não é esquerda nem é direita. Chama-se respeito pela lei natural, que tem que estar na origem da justiça social. Esta preocupação, diria mesmo missão, é, ou deveria ser, um saudável vínculo no contrato social intergeracional, contrato este que o PS e o PSD, enquanto arco de governação, comprometeram seriamente. Ao chamado Centrão, juntou-se a extrema-esquerda, CDU, Bloco de Esquerda, LIVRE e PAN, que vieram oferecer uma nova luta de classes entre mais velhos e mais novos, entre homens e mulheres, entre mais qualificados e menos qualificados, entre interior e litoral. Movimentos como o Me Too, a justiça climática que atenta contra as obras de arte, o revisionismo histórico que derruba estátuas de personalidades pelo mundo inteiro, são exemplos disso. Ao longo das últimas décadas, a esquerda e a extrema-esquerda foram induzindo, pelos veículos de comunicação social por si controlados, nos vários grupos etários e sociais, uma incapacidade de pensar no longo prazo, na sustentabilidade duradoura do sistema de pensões, e os políticos sujeitaram-se a ser apenas reatores das circunstâncias, ou seja, demonstraram serem incapazes de decidir e planear. Mostraram ser políticos incapazes. Os números da pobreza em Portugal são prova disso. 4 milhões de pobres, onde 2 milhões apenas deixam esse limiar de pobreza com os apoios sociais do Estado. Estamos, portanto, perante a perversão do que é a justiça social. Deixa de ser o Estado ao serviço da pessoa, passando a ser a pessoa ao serviço do Estado. O socialismo deixa cada vez mais pessoas dependentes do Estado, ou seja, subverte o valor do trabalho, da reforma e perverte o valor da dignidade da pessoa. Esta dependência retira a liberdade e a realização do indivíduo, provoca a infelicidade, e um povo dependente é um povo infeliz. Esta dependência retira a liberdade e a realização do indivíduo, provoca a infelicidade, e um povo dependente é um povo infeliz. O resultado da política socialista marxista é a de fazer-nos um povo infeliz, incapaz e dependente. Se para as classes sociais com rendimentos superiores, capazes de enfrentar a velhice com acompanhamento familiar e com capacidade financeira, é difícil, o que dizer de um idoso, sozinho, com 70 ou mais anos de idade, ser obrigado a sobreviver com menos de 280 euros por mês. A falta de respeito pela dignidade das pessoas, e neste caso dos pensionistas, leva cada vez mais a que os cidadãos percam a confiança nos decisores políticos. Portugal está em último lugar enquanto país da zona euro no que toca à literacia financeira. Alguns portugueses ainda continuam a acreditar que os seus descontos vão para um baú e que um dia, no final da sua carreira profissional, a reforma deles será o que tiverem amealhado nesse baú. Nada mais falso. O atual modelo de segurança social está política e moralmente falido. A dúvida, a insegurança e a mentira matam a esperança e a confiança que o atual modelo precisa para a sua sobrevivência. Os mais novos não acreditam que, quando chegar a sua altura, vão ter direito a uma pensão. Logo, são impelidos a desenvolver uma atitude de indiferença e egoísmo. E os mais velhos agarram-se ao pouco que lhes dão. Ou seja, se o Estado não cumpre com o cidadão, então o cidadão pode perguntar-se se deve cumprir com o Estado. A governação do PS criou tempos perigosíssimos para o país. A loucura, a ganância, as alianças com a extrema-esquerda, a política de espuma dos dias têm um preço, a perda da dignidade dos portugueses, de todos, sem exceção. Nós, no Partido Chega,
essencialmente na parte da segurança social, iremos fazer um périplo pelo país, visitando várias organizações, vários organismos ligados à segurança social, tentando apercebermos na realidade como tudo funciona ou não funciona, para que possamos tentar alterar tudo isto e fazer com que os pensionistas passem a ter uma vida digna e séria. Muito obrigado. E se me permitirem um aplauso especial ao nosso deputado Jorge Galveias, porque, de facto, desde o primeiro dia que o Jorge anda atrás de mim com isto. E os que me conhecem aqui na Assembleia sabem que é muito difícil andar atrás de mim, literalmente. Mas o Jorge fez esse esforço. Desde o início, desde que aqui entrou, desde que começou a fazer campanha em Aveiro, o Jorge tinha este projeto e esta ideia. Dar dignidade aos nossos pensionistas. Dar-lhes a dignidade que eles não têm e, por isso, foi ter com o Dr. Pedro Roja, foi ter com o Edmundo, Dr. Edmundo, que também não sei se está aqui hoje, mas que também muito colaborou, e disse-lhes, nós temos que fazer isto. Isto é política a acontecer da forma mais nobre. Há um grande objetivo. Vamos transformá-lo em realidade. Como é que o vamos transformar em realidade? E deve-se, mais do que qualquer um de nós nesta sala e mais do que qualquer um de nós neste palco, deve sobretudo ao deputado Jorge Galveias o interesse e o empenho que o Chega tem tido nesta matéria dos pensionistas e da segurança social. E por isso, vou anunciar aqui que, apesar disto só costumar acontecer com pessoas mortas, espero que não seja brevemente o caso do Jorge, que o grande projeto que vamos dar entrada de pensão mínima garantia vai ter o nome de Projeto Jorge Galveias em homenagem ao nosso Estado de Aveiro.